Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, ok? E não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Então, bora para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Teria sido um espírito faminto que abriu a porta da geladeira de madrugada. É quase já o relato inteiro no título, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Oi, Ana e assombrados, como estão? Eu espero que estejam bem. Pode me chamar de... de fulana, tá? Nada que vai identificar. Fulana. Já aviso de antemão que caso haja nomes no relato, todos estarão devidamente trocados. Eu tenho 18 anos e moro no Rio Grande do Sul. E ao longo dessa minha vida, que para muitos está apenas começando, a quantidade de casas nas quais já morei pode ser vista como sendo algo consideravelmente grande. Quando estava perto de completar 10 anos, a minha família se mudou para uma daquelas casas que são grudadinhas umas nas outras e separadas apenas por um muro, sabe? Não era o lugar mais espaçoso do mundo, mas iria servir por aquele momento. A propósito, tenho outro relato envolvendo essa casa, mas vou deixar para uma outra ocasião. Caso contrário, a história poderá acabar fugindo do seu assunto principal. Bom, seguindo com a história. Na noite em que nos mudamos, eu estava tão cansada que acabei pegando no sono em um colchão que foi deixado no chão em meio às bagunças, e apenas no dia seguinte as camas foram devidamente arrumadas. Eu sei que o cansaço que eu senti pode ter sido... devido ao fato de que mudanças por si só, né, trata-se de algo exaustivo, né? As mudanças por si só já são exaustivas. Todavia, eu praticamente capotei e só acordei no dia seguinte. E olha que desde que me entendo por gente, sempre tive dificuldade para dormir. Além disso, até hoje eu tenho o péssimo costume de ficar extremamente cansada e sonolenta em lugares que possuem energia pesada. Pois, segundo a minha mãe, eu acabo absorvendo a energia do lugar e preciso aprender a controlar isso. Eu morria de medo de andar à noite pela casa, pois sentia uma aura pesada, como se estivesse sendo observada. E por ter mediunidade aflorada desde pequena, o meu nervosismo e aflição se tornavam ainda maiores. Por conta disso, era muito comum que eu chamasse o meu irmão mais novo para vir comigo ao banheiro ou tomar água durante a noite. Caso contrário, eu não conseguia pisar fora do quarto que dividíamos na época, sem pensar que seria, atacada por algum monstro assim que colocasse os meus pés na cozinha ou no corredor que levava até o banheiro. Olha, a imaginação de uma criança sempre pode ser muito fértil, mas a minha, sendo fértil até demais para essas coisas, sempre acabava me sabotando a mente. Bom, por muitas vezes a energia da casa e da rua inteira caía, deixando tudo num completo breu. E desde sempre eu odiava o escuro e sentia medo dele, né? Desde sempre acho que eu odiei o escuro e sinto medo dele. Tanto que até hoje eu não consigo dormir sem que haja pelo menos uma luz relativamente forte que ilumine bem o meu quarto. E por conta disso só consigo descansar quando durmo de lâmpada acesa ou quando meu namorado tá comigo. Podem me julgar por já ter 18 anos nas costas e ainda dormir de luz acesa. Não julgo não, eu faço isso também quando tô sozinha. Também, tenho 38 anos e não gosto do escuro não. A hora que apaga todas as luzes, a impressão que dá é que tá todo mundo ali, olhando pra você. Parece que as presenças chegam no escuro. Aí você acende a luz, pelo menos não tô vendo ninguém. Então, meu cérebro entende que não tem ninguém. Mas a hora que apaga... Fala, não, tá aqui, tem um aqui. Meu Deus, vou acender a luz. A menos que você esteja acompanhada, aí já dá aquela segurança, né? Te entendo, mas vamos lá. Mas só eu sei como fico ansiosa e com medo no escuro total. Eu te entendo. Bom, enfim, como dito acima, as quedas de energia que ocorriam somente na rua onde morávamos eram recorrentes e me causavam muito pânico, pois aconteciam sem aviso prévio, né? Um tempo depois, eu vim a descobrir que havia uma história de que um eletricista que tinha ido mexer em um dos postes da rua acabou morrendo eletrocutado, e por isso o espírito dele atormentava todos que moravam ali.
Eu não sabia dizer se realmente era algo sobrenatural ou se a fiação da rua era tão velha e precária que os incidentes envolvendo falta de energia acabavam se tornando frequentes, pois como tinha 9 para quase 10 anos, acabava não reparando nessas coisas. Apenas ficava apavorada de medo ao ouvir essa história, que por sinal me foi contada pela minha mãe. Até hoje eu me pergunto o que essa mulher tinha na cabeça para contar algo do tipo para mim, que era e continuo sendo uma garota extremamente medrosa quanto ao sobrenatural, apesar de adorar e me sentir atraída por coisas que o envolvam. Outras coisas estranhas aconteciam na casa, como armários que se abriam sozinhos e coisas sendo arremessadas lá de dentro. Certa vez eu estava na cozinha com a minha mãe e um dos armários da cozinha se abriu do nada. E dali de dentro foi lançada uma daquelas embalagens quadradinhas de chá que contém muitos sachês dentro. A embalagem de chá, que por sinal era de camomila, foi arremessada ao chão da cozinha, bem perto de nós, e ambas ficamos ali estáticas, apenas olhando uma para a outra e tentando entender o que havia acabado de acontecer ali. Em outra ocasião, outro armário da cozinha se abriu enquanto eu guardava algumas coisas nos armários de baixo, pois tínhamos uma espécie de torre quente, ou seja, armários embaixo, um espaço no meio para colocar eletrodomésticos como forno, micro-ondas e tal, e em cima mais armários. E de repente, ouvi as portas de cima se abrirem. Em seguida, percebi que um pote de vidro vazio de café estava sendo empurrado para frente, e assim foi questão de segundos para eu me afastar bruscamente e desviar a tempo. O pote vazio de café simplesmente caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços. Devido ao barulho alto, minha mãe veio ver o que estava acontecendo e, ao notar os cacos de vidro no chão, pediu uma explicação, pensando que havia sido eu que tinha derrubado alguma coisa. Mas então eu expliquei para ela o que havia ocorrido e, felizmente, ela acreditou. Para minha sorte, minha mãe sempre acreditou em mim quando eu falava coisas que as outras pessoas não entendiam ou zombavam. E eu espirrava. Claro, para variar. Ela acreditava em mim. E sempre dizia que eu deveria contar caso algo estranho acontecesse comigo. Anos depois, ela me contou o porquê. Ai, meu Deus. E eu espirrar de novo. Ai, hoje eu acordei com alergia. Uma risinha. Cadê? Onde estou? Tá. Então, minha mãe sempre dizia que eu deveria contar alguma coisa. Deveria contar caso alguma coisa estranha acontecesse comigo. Anos depois, ela me contou o porquê. Mas isso já é outra história para outro relato. E ela também já tinha presenciado o estranho acontecimento envolvendo os armários da cozinha. Então, foi bem fácil fazê-la acreditar em mim. Vale ressaltar que em ambas as situações onde os armários se abriram e coisas foram arremessadas de dentro dele, não havia vento algum e suas portas eram bem pesadas. Mesmo que fosse o vento, isso não explicaria o fato de eu ter visto o pote de café ter sido empurrado até cair no chão, um pote de vidro. Pois mesmo estando vazio, já que meu pai tinha o costume de beber café como se fosse água, o recipiente ainda assim tinha peso suficiente para não ser movido por um fenômeno natural. Bastante tempo se passou desde esses eventos e tenho quase certeza de que outras coisas estranhas ocorreram nesse meio tempo, mas eu não consigo lembrar agora, né? Devido ao fato disso ter ocorrido há muito tempo e eu ser bem jovem na época também. Porém, há um dia onde vivi naquela casa que talvez eu jamais esqueça. Em uma noite, onde os meus pais haviam brigado, estavam dormindo em cômodos separados, ficando assim ele e meu irmão em um quarto e minha mãe, eu e minha irmã, que ainda era pequena, em outro quarto. Eu estava passando a madrugada acordada, como de costume, pois, como disse, sempre tive muita dificuldade em dormir, e minha mãe também se encontrava desperta. Ambos os quartos ficavam de frente para a cozinha, proporcionando uma visão bem ampla do lugar, inclusive da geladeira, que na época era daqueles modelos meio antigos e que possuíam uma altura bem inferior às de hoje em dia, que são maiores e mais robustas, né? O quarto onde eu estava deitada... eu vou desviar de novo.
O quarto onde eu estava deitada com a minha mãe e com a minha irmã, na cama de casal, se encontrava com a porta aberta. E como a luz da cozinha estava acesa, dava para ver tudo do ângulo em que estávamos. Oh, que ruidade, meu Deus do céu, mas é sentar aqui e o negócio piorar. Eu acho que essa luz aqui no meu olho. E a gata andando aqui em cima. Meu Deus, eu nunca tive alergia, agora eu tenho. Já vai ficando velho, vai aparecendo todas as coisas. Meu Deus, não pode tomar leite agora, porque não sei o que lá, lactose. Já começa a ter alergia, o gato não pode passar e eu amo gato. Já tomei antialérgico. O antialérgico que lute, mas eu vou ter meus gatinhos. O antialérgico não, né? Eu, ó. Continuando aqui, ó. Me perdi de novo. Tá. Então, os 2 quartos ficavam de frente para a cozinha e dava para ver tudo do ângulo em que estávamos. A geladeira, por sinal, podia ser vista de lado e não de frente, de maneira que quem a abrisse ficaria com metade do corpo coberto pela porta da geladeira, mas com a cabeça e os pés à mostra, entenderam? De repente, eu tive uma estranha sensação durante a madrugada enquanto mexia ali no celular, mas não dei muita bola. Isso, é claro, até a geladeira simplesmente se abrir do nada, bem na minha frente e sem motivo nenhum. Cara, porta de geladeira, você sabe que não abre tão fácil, né? Ela tem que meio que descolar ali, ó, pra abrir. E a porta abriu da geladeira. Imagina aquela luzinha, né, da geladeira também lá de dentro, abrindo, acendendo. Enfim, a porta abriu. Eu senti uma coisa ruim na hora e também não tinha escutado passos e nem visto ninguém andando até a geladeira e abrindo a porta dela. Pois caso fosse o meu pai ou meu irmão, não tinha como eles irem até a geladeira ali sem passar pelo meu campo de visão no processo. Bem baixinho chamei minha mãe, que apesar de acordada ainda não tinha notado o que acabara de acontecer. E quando ela percebeu, também se assustou um pouco. Minha mãe chamou meu irmão e nada. Ninguém respondeu. Entretanto, a porta da geladeira continuou aberta. Em seguida, chamou meu pai e mais uma vez não obtivemos resposta. Segundos depois, a porta da geladeira simplesmente fechou da mesma maneira que tinha sido aberta. E como constatamos, não havia ninguém ali. Ninguém que fosse visível, é claro. Nós também não vimos os pés nem a cabeça de ninguém enquanto a porta estava aberta, pois aquelas eram as únicas partes do corpo que poderiam ser vistas caso realmente tivesse algum de nós ali. Minha irmã estava dormindo, não viu nada, e por ser muito pequena, se acabasse vendo algo, provavelmente não entenderia nada e nem ia dar bola. Ao contrário de nós duas, que ficamos bem assustadas com a situação. Eu bem mais do que a minha mãe, né? Depois desse ocorrido, não sei como, eu e minha mãe conseguimos dormir à noite. E no dia seguinte contamos tudo ao meu pai. Mas por ser cético, ele obviamente não acreditou em nós. Gostaria de ressaltar aqui que nessa ocasião também não havia como ser o vento abrindo a porta da geladeira, onde já se viu, né? Primeiro de tudo, como era noite e morávamos em um bairro que ficava próximo de uma vila bem perigosa, a casa estava toda fechada e trancada, fazendo assim essa hipótese ser descartada. Mas mesmo que tem uma ventania na cozinha, vento não abre porta de geladeira. Segundo, a porta da geladeira não tinha maçaneta e era muito, mas muito pesada mesmo, fazendo-se assim o uso de uma quantidade considerável de força para abri-la. Até mesmo os meus pais tinham que fazer um pouco de esforço às vezes, pois a borracha que revestia a parte interna da porta se grudava tão firmemente ao restante da estrutura do eletrodoméstico que realmente tornava difícil sua abertura. E não digo isso por, na época, ser uma criança que não podia nem com o peso das próprias calças, pois quando se tratava de furtar comida na madrugada e se empanturrar, eu e meu irmão éramos e ainda somos experts e parceiros nisso. Até hoje eu tenho pra mim que existia algum espírito ou algo do tipo naquela casa, sabe? No entanto, não consigo dizer com clareza se realmente é isso, já que praticamente em todas as casas em que morei com a minha família, todas essas casas foram alvo de acontecimentos estranhos. Portanto, não sei dizer se as residências onde vivi já eram assombradas antes da nossa chegada ou se essas coisas acontecem porque há algo que nos acompanha. Afinal, moro com 4 pessoas e todos nós temos um grau elevado de mediunidade, apesar de meu pai preferir não acreditar nessas coisas.
Então, talvez a concentração de muitas pessoas ligadas ao lado espiritual, né, ligadas ao lado espiritual em um único lugar, possa acabar atraindo esse tipo de coisa. Um extra aqui, ó. Isso é meio bobo, tá? Mas desde os meus 10 ou 11 anos eu acompanho o seu canal. Então, certa noite eu estava assistindo seus relatos, uns relatos antigos, que na época foram os primeiros a serem lançados, do tempo que o seu cabelo era loiro e você usava batom vermelho em praticamente todo o vídeo. E do nada, a luz da casa onde o relato se passa... E do nada, a luz da casa onde o relato se passa faltou, do nada. Dessa casa onde você morava na época, é isso? A luz acabou enquanto você assistiu o relato. Nem preciso dizer que eu fiquei morrendo de medo, né? Mas no dia seguinte já estava bisbilhotando o canal de novo. A propósito, lembro que 2 dos relatos que eu vi naquela noite contavam a história de uma mulher que trabalhou de faxineira em um necrotério e sobre um gatinho fantasma que salvou os amigos humanos da morte. Proteção felina e... Esse da faxineira no necrotério é aquele da mulher que aparece com a boca aberta, babando assim no pé da rampa. Horror no hospital? Não, algo assim. São relatos muito bons. Bem, é isso. Perdoe se o relato estiver meio longo ou caso haja erros de português. Eu tentei ser o mais direta possível, revisei tudo antes de enviar. Muito obrigada, tá muito bom. Só espero que nada tenha escapado aos meus olhos. Espero que você leia o meu relato e, como uma fã de carteirinha do canal que praticamente cresceu ouvindo as histórias das pessoas que você conta, ficaria muito feliz se isso acontecesse. Está contado. Caso esse relato seja lido, é possível que eu volte a enviar outros, pois tenho histórias não só minhas, como de familiares também. Então, até uma próxima. Estamos aguardando. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu pensei na possibilidade também de repente, alguém aí, até mesmo você, ser responsável por algum fenômeno poltergeist na sua casa. Porque as coisas se mexiam, abriam, caíam, se movimentavam, mas você, na verdade, não teve a visão de nenhum espírito em si, né? Eram essas coisas que aconteciam. Então, pode ser a luz do bairro acabando, não sei se tem a ver. Cachorrada. Mas, de repente, né, algum fenômeno realmente ligado a alguém da casa. Geralmente, isso acontece com meninas em idade de pré-adolescência, adolescência, né, e 10 anos de idade, talvez. Né, e como você disse que em todas as casas que moravam teve alguma coisa, talvez. Ou realmente, como você disse, uma reunião de pessoas com mediunidade aflorada possa atrair coisas. Então, não são coisas que estão nas casas, mas coisas que às vezes acompanham vocês, não sei. Um de vocês vai saber. Bom, aqui está o relato. Se for comentar, que seja com respeito, mas compartilhe a sua história com a gente também. Já aconteceu algo parecido? Conta aí. Vamos para o próximo relato, então, que é este daqui. Telefone assombrado. Oi, Ana e queridos assombrados. O meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. O relato que eu vou contar aconteceu em agosto de 2008. Eu lembro bem, pois era aniversário da minha mãe. Eu moro no litoral do Rio Grande do Sul. E nessa época, eu e minha mãe morávamos no mesmo pátio. Eu na casa dos fundos com meu filho e meu marido, e ela na frente com meu pai e meus irmãos. Eu saía cedo para trabalhar e deixava o meu filho, que na época tinha 2 anos, dormindo com ela. Minha casa ficava trancada até meio-dia, que era a hora que eu chegava do trabalho para almoçar. Esse dia, quando cheguei, minha mãe me perguntou espantada: "Por que você me ligou tantas vezes? Eu atendi todas as vezes e você não falou nada. Esse teu telefone deve estar com defeito." E eu, espantada, falei para ela que eu não tinha ligado. Eu não tinha ligado naquele dia por ser início de mês. Eu não tinha ligado naquele dia por ser início de mês. Tinha dado muito movimento pela manhã. E eu trabalhava em uma lotérica. E aquele dia eu não cheguei nem a tirar o celular da minha bolsa. Naquele tempo não se usava tanto o celular como hoje. Então a gente só tirava da bolsa quando era necessário mesmo, para ligar para alguém. Olhei na minha bolsa e o celular não estava.
Falei para ela me deixar ver o telefone dela. E realmente havia 5 chamadas recebidas e 2 não atendidas. Logo pensei, gente, perdi meu telefone e tem alguém tentando devolver. Peguei o telefone da minha mãe e liguei para o meu. Embora tenha acontecido isso em 2008, eu lembro como se fosse hoje. No segundo toque, alguém atendeu meu telefone. Uma voz de mulher falou alô. Quando eu perguntei quem fala, a pessoa desligou na minha cara. Pensei, pronto, tirei o telefone da bolsa, deixei debaixo do balcão e alguém levou. Ainda mais que aquela manhã tinha sido muito agitada. Nem tinha terminado de pagar meu telefone. Ele era bem moderno para a época. Flip top, é isso? Acho que é aqueles que abrem assim. Aqueles que tinha que abrir para atender. Lembrem-se disso, ele tinha que abrir para atender. E não só para atender, né? Mas para ligar, mandar mensagem, para fazer qualquer coisa. Você precisa abrir ele. Ok. Tentei ligar novamente, mas só chamou. Pensei que a pessoa tivesse arrependido e não quisesse mais me devolver. Já estava convencida de que alguém tivesse levado meu celular. Foi quando meu filho me pediu um suco para almoçar e a mamadeira estava na minha casa, nos fundos, né? Fui lá pegar a mamadeira, triste da vida, e pasmem. Quando entrei no meu quarto para pegar a mamadeira de suco, o telefone estava lá, do lado da minha cama. Eu esqueci de pegar o telefone aquele dia, eu deixei ele em casa. Quando abri o telefone, cheguei até a me arrepiar, pois tinha a chamada atendida, 12h20, que foi a hora que eu liguei e que a pessoa atendeu. Fazia 5 minutos. E como poderia? Se a minha casa estava trancada, não tinha ninguém, nem na minha casa, nem na casa da minha mãe. Só ela e meu filho de 2 anos. E as chamadas discadas para o número da minha mãe também estavam lá, tudo registrado. O telefone até poderia ter realizado as ligações sozinho, mas ele não funcionava se não abrisse, né? O flip top, o que abre. Ele só atendia a chamada quando era aberto. Então, ele teria que ser aberto. E quem é que falou alô? Até hoje me pergunto o que aconteceu aquele dia. Depois desse dia, fiquei com medo de ficar em casa sozinha. Eu sempre almoçava com a minha mãe e depois eu ia para casa dormir um pouquinho. Depois desse dia, nunca mais consegui ir para casa dormir sozinha depois do almoço. Obrigada a todos. Um beijo para você, obrigada. A gente pode pensar em linhas cruzadas, né? Algum bug aí de linhas, né? Onde... Mas, gente, a ligação partiu do aparelho, não foi? Se fosse linha cruzada, talvez não tivesse os registros de ligação ali, não é? É muito interessante isso. Uma moça me contou uma vez uma história de que ela estava sentada na frente do computador. Ela tinha dois aparelhos de celular. Não lembro qual é o motivo, que nem a gente tem, às vezes um usa para o trabalho e o outro pessoal, sabe? Alguma coisa assim. Mas ela tinha dois aparelhos em funcionamento. E ela estava assistindo uma palestra, se não me engano, do Chico Xavier, no computador. E aí ela estava com o celular do lado do computador e os 2 celulares, acho que tipo do lado do computador. E aí o filho dela chamou ela para descer para jantar, algo assim. Aí ela deu pause no vídeo e desceu. E levou um dos celulares, uma coisa assim. Ela desceu com um celular e o outro ficou ali do lado do computador. E aí, de repente, ela recebe uma mensagem, tipo no WhatsApp, sabe? Uma mensagem de áudio. Era um áudio no celular dela, que estava com ela lá na mesa de jantar, do celular que ficou em cima da mesa do lado do computador. Aí, no que ela ouviu o áudio, era o trecho um trecho, tipo, alguém deu play no vídeo que ela estava assistindo. Era um trecho da palestra do Chico Xavier que foi gravado no áudio do celular e enviado para ela. Aí ela subiu lá, o celular estava lá do lado. Eu só não lembro se o vídeo estava rolando,
né, tinha sido dado play ou já tinha dado stop, eu não sei. O fato é que alguma coisa mandou um WhatsApp de áudio do celular dela que estava lá em cima pro celular dela que estava lá embaixo. Muito interessante, não é? E então, o que eu quero dizer é que essas coisas acontecem, gente, com esses aparelhos. E aí, no caso dela, né, de ter essa ligação, esse alô, essas chamadas, justamente pro telefone da mãe dela, a gente pensa, será que era algum espírito usando o celular? Ou, de repente, o lance da outra dimensão? Será que o celular passou, ou ela de outra dimensão veio, era uma voz de uma mulher, será que era ela do lado de lá? Porque tem outro relato aqui também muito louco, de uma moça que ligou uma vez para não sei quem, e aí atendeu uma voz que falou tal coisa, e depois no futuro ela foi ver que era ela ligando para ela mesmo, tipo ela do passado ligando para ela do futuro. Umas coisas assim, gente, muito legal. Então, será que pode ter essas falhas na Matrix, onde de repente o aparelho vai parar numa realidade paralela e é usado lá e reflete aqui, ou o contrário, alguém da realidade paralela usa o telefone daqui? Eu não sei, mas eu não duvido dessas coisas. Não sei também se existe essa possibilidade aí das linhas, mesmo mantendo os registros nos dois celulares, de linha cruzada, não sei. Deixe suas opiniões e se já aconteceu algo do tipo com vocês, conta pra gente que isso é muito interessante. E vamos pro próximo relato. Relato sobre boneca de pano com cabelo humano. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu conheço o canal desde 2019 e adoro os relatos. Outro dia, ouvindo um relato sobre uma boneca que chorava e a mesma, quando descoberta, tinha cabelo humano, lembrei-me de uma coisa que ocorreu quando eu era criança. Hoje eu tenho 53 anos e o ocorrido foi quando eu tinha uns 8 anos. Todos os nomes já estão trocados. Ana, quando eu tinha 7 anos, eu possuía um cabelo comprido, o qual sempre que minha mãe ia pentear, eu sofria muito porque ela puxava sem dó. Então eu resolvi que eu queria cortar e assim foi feito. Minha mãe fez 2 tranças e a vizinha cortou o meu cabelo e entregou as tranças para minha mãe. Passado um tempo, minha mãe resolveu fazer uma boneca de pano, horrível, por sinal, e colocar como cabelo na boneca as minhas tranças. E assim eu comecei a brincar com essa boneca. Eu tenho uma sobrinha que regula a idade comigo, vou chamá-la aqui de Andressa. E quando ela veio à minha casa e viu a boneca, se encantou por ela. E minha mãe disse que ela podia levar a boneca, que ela ia fazer outra para mim. A casa onde Andressa morava, de vez em quando, aconteciam umas coisas estranhas, tipo porta fechar sozinha e tal. Eles ouviam bater na porta e quando iam olhar não tinha ninguém. Tinha um balanço feito com vergalhão no quintal e minha sobrinha jura que viu o balanço se balançando sozinho sem ao menos estar ventando. Eu adorava brincar com a minha sobrinha e os irmãos dela, mas eu morria de medo daquela casa. Mas vamos ao que interessa. Minha sobrinha conta que na casa dela, no quarto onde ela dormia, tinha um buraco no forro da casa. E ela disse que viu essa boneca nesse buraco chamando por ela com a mão, o que a deixou muito intrigada. Intrigada? Eu ficaria muito assustada. Ela disse que achou que teria sonhado, porém ela nunca mais encontrou a boneca. A avó dela, por parte de pai, tinha um centro em casa e falou com ela que o problema foi que a boneca tinha cabelo humano e isso não é bom. Bem, eu entendi que era como se a boneca tivesse criado vida e foi embora e queria levar a Andressa com ela. Bom, esse foi o meu relato, que não tem nada de tão assustador, mas na época eu e minha sobrinha éramos crianças e ficamos bem impressionadas. E antes que alguém pense que a mãe dela possa ter jogado a boneca fora, não, ela não jogou. A boneca desapareceu mesmo. Um beijão pra você, Matheus, crianças e pets. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, então... Mas o que faz ali a energia? O que faz ali pôr cabelo na boneca se não foi colocado nenhuma intenção? Se eu botar cabelo na boneca, ela vai criar vida e sair andando por aí? Acho que não é tão simples assim. Mas
Isso pode ter chamado a atenção de algum espírito? Não sei, eu preciso entender o que aconteceu. Não duvido, não, porque tem tanta coisa por aí, né? Mas, como ela disse que a casa da sobrinha dela já tinha um histórico de assombração, então será que a questão foi mesmo a boneca ou alguma coisa que já habitava a casa que deu um sumiço na boneca, né? E aí se tinha o cabelo humano ou não sei se teve a ver ou coincidiu. Se fosse qualquer outra boneca, sei lá, o espírito que estava lá se afeiçoou e levou, ou a energia do cabelo teve alguma coisa a ver, né? Porque era de alguém. Então fica com a energia também da pessoa. Ai, gente, a gente fala nisso, depois pensa nos apliques que a gente põe, né? Que um cabelo que você não sabe de onde veio. Você fala, meu Deus, esse cabelo não é meu. Ai, ai, ai. Bom, deixem suas opiniões, ok? Sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato. Coincidência ou ligação espiritual? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, me chamo fulana e vou contar um breve relato que aconteceu semana passada com a minha mãe. Tá, foi recente, na verdade foi em junho, tá? Há 10 anos atrás, a minha mãe conheceu o então futuro pai do meu irmãozinho. Ficaram por muito tempo juntos, porém, sempre em uma relação muito turbulenta. De alguma forma, tiveram uma ligação muito forte, mas acabaram se separando há mais ou menos 2 anos. Bom, minha mãe me relatou que sonhou a noite toda que estava cortando os dedos do ex-marido com uma faca e que ela sentia uma raiva gigantesca. Ela acordou com uma dor de cabeça e se sentindo muito mal. E sem entender nada daquele sonho que havia tido, ela acordou com dor de cabeça e sem entender nada do sonho que tinha tido, mas acabou esquecendo ao longo da manhã. Ana e assombrados, no mesmo dia, o fulano, ex-marido dela, postou no status do WhatsApp uma foto da palma da mão dele. E adivinhem? Havia uma queimadura pegando os 4 dedos. Era uma linha reta, mais ou menos na parte do meio dos dedos. E o mais interessante, era exatamente o lugar que a minha mãe estava cortando no sonho. Minha mãe relatou que ele não costuma postar nada nas redes sociais e, coincidentemente, publicou a foto da queimadura. Ela, é claro, ficou extremamente assustada e acabou me contando e mostrando a foto. Achei muito curioso. Nunca tinha ouvido falar de algo como isso. O que acham? Muita coincidência ou algum tipo de ligação? Obrigada. Eu não acredito em coincidência. É muita coincidência. Agora, talvez eles realmente tenham alguma ligação muito forte de outras vidas e talvez alguma coisa não tenha acabado ainda entre eles. Talvez precise de algum tipo de ponto final definitivo, de algum fechamento de ciclo real ali. Talvez alguma coisa ficou ainda meio aberta, não é? Tem que talvez ver isso. Por que coincidência? Acho que não é, não. Vamos ver então o próximo relato. O doppelganger da minha mãe. Olha lá. Oi, Ana, me chamo fulana, tenho 19 anos, porém o relato aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás. Eu assisto seus vídeos há muito tempo. Sou médium e é comum para mim ver, ouvir e sentir, desde criança que tenho experiências sobrenaturais. Bom, o relato que vou contar aqui não aconteceu apenas uma vez, mas se repetiu algumas vezes. Eu moro em uma casa onde já tem histórico de ser mal assombrada. Porém, como minha mãe fala, não é a casa, e sim quem ver. Independente do lugar, você só vai ver se tiver dom ou predisposição a desenvolvê-lo. Não é a casa, é a pessoa que tem capacidade de ver. É isso? Bom, em uma tarde, a porta do meu quarto estava aberta e pela janela dele, que dá para o quintal, eu vi a minha mãe passando para o lado do muro. Chamei por ela e ela não estava perto desse muro. Pelo contrário, ela estava na cozinha. Bom, essa cena se repetiu algumas vezes, porém o mais impressionante vem agora. Em um desses dias que vi o que seria um doppelganger, o que seria o doppelganger da minha mãe passando, eu falei com ela e ela respondeu: acabei de sentir alguém passando atrás de mim.
Ou seja, Ana, minha mãe sentiu aquele espírito passando por trás dela e eu consegui vê-lo transformado nela. Diante de todas essas coisas que já aconteceram, relacionado ao doppelganger da minha mãe, a experiência mais assustadora aconteceu em uma noite. Ana, eu durmo no mesmo quarto que a minha mãe, pois no meu quarto é impossível, já que a energia de lá é muito pesada e depois desse ocorrido piorou o meu medo desse quarto. Em uma noite eu estava me arrumando para dormir e fui até o quarto pegar um pijama. Ele estava estendido em um varal que tinha no quarto. Sim, tinha um varal no quarto. Quando eu fui abrir caminho com as mãos entre aquelas roupas, Ana, eu vi nitidamente o rosto da minha mãe enorme flutuando por trás daquelas roupas. Ele tinha um sorriso malicioso, assustador. Imediatamente eu saí correndo de lá para contar para o meu tio e para minha mãe que estavam naquela noite em casa. Ana, foi uma das piores coisas que em todos esses anos eu vi. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Gente, que estranho, né? Tá, e o que será? Esse doppelganger, tá? É aquela coisa. Qual é o objetivo deles? Se transformar em outra pessoa, fica andando pra lá e pra cá. E o rosto dela, eles querem enganar, mas não faz nada muito efetivo, assim, sabe? Por isso que eu penso, será que não é um mix de dimensões paralelas em alguns ambientes que acontecem? Então ela vê a mãe dela dessa dimensão e a mãe dela da outra, que roda por lá, não é? E de repente é possível ver, e de repente com algum tipo de distorção, esse rosto grande, uma distorção de imagem no espaço-tempo. Não sei, deixem as suas opiniões. E vamos agora para o último relato deste tipo ao vivo estendido de hoje. É este daqui. A noite que dirigi por um pedaço de Sete Além. Eu acho, ela tá dizendo aqui. É ele. Olá, Ana, sou fulano e até hoje lembro de uma voltinha de carro que eu fiz numa noite em 2019. Eu já tinha escutado falar o nome Sete Além, mas nem sabia o que era direito. Acabei encontrando semelhanças em alguns relatos depois de quase um ano do ocorrido. Na época, eu tinha conhecido uma moça com quem estava saindo e nesse dia fomos na praia, no final da tarde. Passamos umas horinhas bem legais e mais tarde eu levei ela até em casa. Quando voltei pelo mesmo caminho, notei algo muito estranho. Aquele bairro sempre foi mais calmo mesmo, com uma mata de reserva ambiental muito perto, mas com postes iluminados, vários moradores que costumam andar de bicicleta pelas ruas e sempre se vê cães vira-latas passeando livremente até tarde lá. Mas especificamente na minha volta para casa, notei as ruas vazias, muitos postes apagados e um céu avermelhado com a lua que parecia anormalmente maior e mais rosada, que eu juro que não tinha visto poucos minutos antes. Aquilo me pareceu tão bizarro e repentino que começou até a incomodar. Tentei a todo momento me manter calmo enquanto olhava as ruas, estranhando a ausência de vida humana ou animal ali. Eu fui saindo do bairro, mais aliviado por chegar na rodovia onde sempre tem fluxo de veículos, imaginando que logo estaria em casa. O problema era que além do maldito céu vermelho, que parecia mais intenso, os semáforos estavam piscando e não tinha carro ou moto em canto algum para onde quer que eu olhasse. E lembrando disso, nem vento eu lembro de sentir ou ouvir. E esse lugar é muito perto de uma praia e sempre venta bastante. Segui meu caminho para casa e até o posto da guarda rodoviária estava apagado, sem sinal de uso no posto rodoviário. Nessa hora eu comecei a me questionar se eu estava ficando maluco. Mas segui o caminho. Até que mais de 200 metros à frente, eu notei um primeiro sinal verde. Eu lembro que a primeira sensação que tive foi de alívio.
Foi aí que, do nada, uma moto e um carro passaram por mim em alta velocidade, me dando um baita susto, inclusive. Olhei no retrovisor e vi que tinha aparecido mais alguns carros na rua e o céu, por alguma razão, finalmente parecia normal de novo. E nem lua eu vi mais. Graças a Deus cheguei em casa e continuei minha vida, mas aquela noite silenciosa e vermelha não saiu da minha cabeça até hoje. Aí, tô falando que a gente pode dar uma pisadinha em outra dimensão da, sei lá, né? Uns negócios meio doidos, não sei. Mas não tem ninguém na outra dimensão também? Podia ter umas pessoas diferentes, ou ter pessoas mesmo, normal, que nem aqui. Mas eu mudo o céu, tem lua, mas não tem ninguém. É um futuro, é um passado, é o mesmo lugar, num lugar onde não tem ninguém. O mundo sem ninguém, né? Vai saber. Eu não sei o que acontece, pessoal, mas eu sei que acontece e não é tão incomum assim essas pessoas terem esse tipo de experiência, de estar num lugar, de repente estar em outro, de repente estar de novo ali. Parece que está em outro. É uma coisa que acontece na nossa cabeça, uma falha neurológica nossa, que é muito perigoso também. Porque você não tá vendo nada lá, de repente tem uma moto e você não tá enxergando na frente, sei lá. Ou não, ou realmente tem esse lance da gente pipocar entre uma dimensão e outra, só que ainda não foi explicado. Pode ser. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. Se tem uma experiência parecida ou alguma coisa aí que não tem explicação, manda o seu relato pra gente, ok? A gente compartilha com todo mundo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.